Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar desse desfibrilador. Esse aqui é um modelo da Siemens Drake, tá? Ele é o Life 400 Futura. O aparelho, ele vem nessa case aqui, tá? Então essa case aqui tem alguns compartimentos interessantes. Então aqui na frente eu tenho uma presilha que é para garantir que o aparelho não caia, não venha sofrer algum tipo de dano. Então a gente vai desconectar essa presilha e vai retirar o equipamento, tá? Para poder utilizar. Aqui na lateral ele tem um compartimento onde nós podemos guardar alguns materiais para ser utilizado no atendimento. Do outro lado nós temos um outro compartimento. Nesse caso aqui nós temos um carregador, ao qual usaremos nesse equipamento. Na parte traseira nós temos um outro compartimento, onde nós vamos guardar os eletrodos adultos e pediátricos, ok? E é um compartimento grande que nos permite até guardar alguns outros equipamentos, tá? Ele possui também duas alças de transporte, então eu posso transportá-lo segurando por essa alça aqui, tá? Ou posso utilizar essa outra alça aqui. Essa alça é regulável, eu posso regular ela para utilizar de acordo aí com a minha necessidade, ok? Então ela pode ficar um pouco maior, menor, de acordo com a minha necessidade. Eu tenho essas duas opções de transporte, nessa alça menor e nessa alça maior, ok? Bom, vamos falar um pouquinho aqui do nosso amigo aqui. Então, assim como os demais desfibriladores, ele possui basicamente duas funções, tá? Então, a função, vamos dizer, função 1 é o botão de ligar e desligar. A função número 2 é o botão de acionamento do choque. Então, esse aparelho aqui ele tem uma peculiaridade. Ele tem uma tela de cristal líquido aqui acima. E essa tela de cristal líquido, quando a gente conecta ao equipamento, ele vai nos proporcionar observar o traçado do coração do indivíduo. Então, além do traçado do coração do indivíduo, o que eles colocaram nesse equipamento? Nós temos o tempo total de utilização do equipamento, tá? Vamos mostrar já aqui para vocês na tela. E nós temos um outro relógio que mostra o tempo de execução da ressuscitação, tá? Então ele vem com uma inscrição ali RCP, com o tempo do lado ali que vai compreender os 2 minutos. Então esse relógio ele vai estar funcionando de acordo com o protocolo de parada cardiorrespiratória, que a cada 2 minutos a gente vai checar o ritmo, fazer o uso de drogas, dependendo do tipo de atendimento que estiver sendo feito pelo profissional, ok? Então aqui na lateral ele tem o local onde nós vamos conectar o plug das pás, ok? Então nós temos aqui, ó, a pá de adulto. Então ela vem com uma inscrição aqui, ó, a sua utilização acima de 25 kg. A pá pediátrica, que ela vem com a inscrição aqui para utilização abaixo de 25 kg. Então, como podemos perceber, os plugs conectores são exatamente iguais, tá? Ambos encaixam no aparelho da mesma forma. Você encaixou, encaixei o plug adulto, caso seja necessário. Se o atendimento for pediátrico, eu vou desconectar e vou encaixar o plug pediátrico, ok? Então não há nenhum tipo de mistério relacionado a essa questão, tá? Os plugs, eles têm uma particularidade. Então, aqui na sua entrada, no conector do aparelho, ele tem um cortezinho ali que vai funcionar como se fosse um guia, ok? Então, se eu tentar encaixar o eletrodo no sentido contrário, ele não vai encaixar. Não adianta eu forçar aqui, porque se eu forçar mais que isso, eu vou acabar quebrando o equipamento, tá? Então, se eu tentei colocar dessa forma e ele não encaixou, eu simplesmente vou girar o equipamento de modo que ele vai encaixar lá tranquilamente. Então, o fabricante também teve um cuidado, né, de um dos lados do plug conector, ele colocar uma saliência, um ressalto. Então, tem um lado, ele é liso, completamente liso, e no outro lado aqui, eu tenho um ressalto que pode nos facilitar identificar o posicionamento. Então, essa parte aqui, com esse ressaltozinho aqui, com essa saliência, ela vai ser posicionada para a parte de fora do aparelho, ok? Então, dessa forma, eu não vou ter nenhum tipo de problema relacionado à utilização desse equipamento. Bom, então vamos agora, né, ligar o aparelho, mas antes disso
Nós temos algumas outras informações aqui na própria tela do aparelho, tá? Então, ao lado do botão ligar e desligar, eu tenho um indicador de status da bateria, ok? Então, tem aqui um desenhozinho da bateria, e quando esse desenho dessa bateria aqui acender, vai ficar com um xizinho vermelho marcando aqui, significa que essa bateria ela precisa ser substituída, ou, como é o caso deste equipamento, que funciona como uma bateria recarregável, ela precisa ser recarregada, ok? Aqui no canto superior esquerdo do equipamento, próximo ao visor, nós temos aqui um desenho com a indicação de onde as pás devem ser conectadas no adulto, tá? Então, o sistema de conexão das pás funciona exatamente como os demais equipamentos de outras marcas e modelos. Então, o eletrodo no adulto deve ser colado acima do mamilo direito, o segundo eletrodo na lateral esquerda abaixo do mamilo. Nos casos de uso pediátrico, um eletrodo sobre o externo e o outro eletrodo nas costas entre as escápulas. Então, nada de diferente com relação aos demais procedimentos aí de demais aparelhos. Muito bem. Na parte traseira do aparelho, nós temos aqui o plug conector da bateria, do carregador de bateria, ok? Então, esse plug, assim como o conector das pás, ele também tem um guia para que se evite de colocar o equipamento da forma inadequada, tá? Então, ele é bem simples de ser colocado. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, aqui na case, nesse compartimento lateral, a gente posiciona aqui o carregador, tá? Então, esse aqui é o carregador do aparelho. Notem que na tomada do carregador existem dois indicadores, ok? Então, tem um indicador aqui com uma luzinha azul e um indicador com uma luzinha verde, tá? Quando eu conecto o carregador na tomada, ele vai aparecer bem aqui no meio o status da bateria. Se essa luzinha aparecer azul, significa que o equipamento está sendo carregado. Se a luzinha aparece verde, indica que o equipamento está com a carga plena da bateria. Ah, mas acendeu a luzinha verde, posso desconectar o aparelho da tomada? Não, tá? Este equipamento, que usa uma bateria recarregável, obrigatoriamente, por recomendação do fabricante, deve permanecer conectado à energia elétrica o tempo inteiro, apenas sendo desconectado no momento de uso, tá? O conector, como eu falei para vocês, ele tem um guiazinho aqui embaixo. Então, no momento de conexão do equipamento, esse guiazinho está bem aqui na parte de cima. Eu simplesmente vou conectar o carregador, conectei, liguei na tomada, vai me dar o status luzinha azul ou luzinha verde, ok? Preciso retirar o equipamento para fazer o uso. Eu vou retirar o plug do conector, vou pegar o meu aparelho e vou seguir para o meu atendimento normalmente. Bom, pessoal, esse é o eletrodo adulto, ok? Então aqui, ó, nós temos a inscrição, tá? Ele deve ser utilizado em indivíduos acima de 25 quilos, tá? E para a utilização do equipamento, o que nós vamos fazer? Ele tem um picotezinho aqui na ponta e uma linha pontilhada, que é a indicação de como nós vamos utilizar, vamos fazer para abrir a embalagem e ter acesso ao eletrodo. Então, é simplesmente, ó, rasgar aqui, ok? Abrir a embalagem, vou retirar os 12 eletrodos adultos. Então, conforme as orientações, tá? A setinha indica o local onde qual eletrodo deve ser colado. Então, esse azul na lateral abaixo do mamilo esquerdo, esse outro branquinho aqui, a seta indica acima do mamilo direito, ok? Então, vamos ligar o aparelho. Então, liguei o aparelho. O aparelho ele está fazendo uma análise do funcionamento. Então, ele me deu o status de pronto para uso. Abra a camisa do paciente. Retire os eletrodos da embalagem. Encaixe o conector dos eletrodos no equipamento. Então ele mandou tirar os eletrodos no tórax do paciente. da embalagem. Fique calmo. Peça ajuda. Abra a camisa do paciente. Retire os eletrodos da embalagem. Encaixe o conector dos eletrodos no equipamento. Coloque os eletrodos no tórax do paciente. Fique calmo. Peça ajuda. Abra a camisa do paciente.
Retire os eletrodos da embalagem. Status de bateria. Encaixe o conector dos eletrodos no equipamento. Tempo total Coloque os eletrodos no tórax de utilização do aparelho. Fique calmo. Peça ajuda. Então vou dar uma desligada aqui. Abra a camisa do paciente. Retire os... Então, pessoal, o que ocorre? Quando eu ligo o equipamento e até o momento em que os eletrodos são conectados no tórax do paciente, o equipamento ele vai ficar repetindo constantemente para conectar os eletrodos no tórax do paciente para ele dar continuidade ao processo. Então aqui no cantinho superior inferior esquerdo do equipamento, nós vamos visualizar o status de bateria do equipamento e o tempo total de uso do equipamento, ok? Um pouco mais para a esquerda, nós vamos ter um marcador de frequência cardíaca, do ritmo da frequência cardíaca do indivíduo, e após a conexão no tórax do paciente, nós vamos visualizar algumas outras informações aqui no visor, ok? Então, caso eu necessite de utilizar o eletrodo pediátrico, tá? Então, aqui nós temos o eletrodo pediátrico, a indicação é inferior a 25 kg, ok? Então, aqui na própria embalagem do equipamento, ele vem com algumas orientações com relação à colocação do equipamento, a forma de abertura do envelope das pás é exatamente o meio. Eu vou rasgar aqui, ó, no picote, na linha pontilhada, ok? E vou retirar as pás pediátricas exatamente como no anterior. E aqui nas pás, ok? Nós temos as indicações de como conectar as pás no tórax do indivíduo, tá? Então, nós temos aqui abaixo do mamilo esquerdo, um pouco na lateral, acima do mamilo direito. Caso a distância do tórax da criança seja compatível com nós mantermos as pás numa distância de 4 centímetros uma da outra, caso não seja possível essa distância de 4 centímetros das pás uma das outras, a indicação é colocar uma sobre o externo e a outra nas costas entre as escápulas, ok? Então, nós vamos ligar o aparelho e vamos conectar a pá pediátrica e vamos ver qual a informação que o aparelho vai nos dar, ok? Então, liguei o aparelho, tá? Então, da mesma forma que o anterior, ele vai fazer uma análise. Pronto para uso. Então, ele me disse que está pronto para uso. Abra a camisa do paciente. Retire os eletrodos da embalagem. Encaixe o conector dos eletrodos no equipamento. Vou encaixar o conector. Coloque os eletrodos no tórax do paciente, modo infantil. E aí ele me diz que é o modo infantil e automaticamente ele muda a luzinha piscando lá para o desenho do bebê. Ok? Então agora nós vamos conectar os eletrodos e seguir com o atendimento. Peça ajuda. Bom, pessoal, vamos falar do carregamento do equipamento, tá? Então, na parte traseira do equipamento, nós temos aqui, como mostrado anteriormente, o conector. Aqui nós temos o carregador do equipamento, tá? O carregador que vai ser conectado a uma tomada normal, tá? De 110 ou 220. Então ele é bivolt, não há preocupações com relação a isso. E aqui nós temos o plug conector do equipamento. Então ele tem um guia no próprio equipamento, tá? Que vai facilitar a inserção dele lá na tomada do equipamento. Então eu vou identificar aonde está a marcação do guia, tá para cima aqui, tá? Vou conectar, ele vai dar um cliquezinho lá, o que indica que ele vai estar conectado. Então o equipamento ele deve ficar, enquanto não estiver em uso, ele deve ser conectado a uma fonte de energia, ok? E quando eu conecto ele à fonte de energia, eu percebo que ele vai me dar um status aqui de LED, e como mostra aqui no carregador, verde significa que ele está carregado e azul significa que ele está carregando. Bom, o aparelho está com status de estar carregado, mesmo assim ele necessita permanecer conectado à fonte de energia elétrica? Sim, tá? Então a recomendação do fabricante é que o tempo em que o equipamento não estiver em uso, efetivamente, ele fique conectado a uma fonte de alimentação de energia
para garantir o êxito quando for necessário usar o equipamento, ok? A autonomia, em média, dessa bateria recarregável deste equipamento aqui é de aproximadamente 5 horas. Existem modelos desse equipamento de baterias recarregáveis que podem chegar a uma autonomia de até 15 horas quando completamente carregadas, desconectadas da energia elétrica, ok? Importante ressaltar que não há possibilidades de uso do equipamento conectado à fonte de energia elétrica. Então, para usar o equipamento em uma parada cardiorrespiratória, obrigatoriamente eu preciso desconectar o equipamento da tomada para que eu possa utilizar o equipamento, ok? Caso ele esteja conectado à fonte de energia externa, o equipamento não funcionará, ok? Então, se ele por um acaso estiver conectado a uma fonte de energia externa e eu tentar ligar o equipamento, tá? Inicialmente ele vai ter um status de ligar, logo na sequência ele vai nos dar essa informação de advertência lá, tá? Para uso, desconecte o carregador do equipamento, ok? Muito bem. Então, ele precisa permanecer conectado na tomada, na fonte de energia, para que a gente garanta a eficácia do carregamento da bateria, conforme as orientações do fabricante. Então, muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.